Sejam todos bem-vindos. Live falando sobre sinais e sintomas que seu corpo pode estar apresentando e significa muito para a sua saúde. Então, o que são esses sinais e sintomas? Para quem chega para os vindouros na largada, sejam bem-vindos. Então, Conceição, boa noite. Sofia Helena, boa noite. Sejam bem-vindas, meninas. Que bom que vocês estão aqui. O assunto de hoje, como eu disse, como entender os sinais e os sintomas que o corpo apresenta e o que isso significa, né? O que a gente tem que ter de cuidado. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. E a gente hoje, nessa noite, vai tratar desse assunto de forma bem cuidadosa, porque é parte de um conteúdo que, infelizmente, os profissionais da saúde, principalmente os médicos, no momento que estão fazendo as consultas hoje, são poucos que tratam detalhadamente desse assunto e, porventura, conseguem, então, desdobrar um acompanhamento mais detalhado, não é? Então, a gente vai ter um pouco de cuidado aí para tratar do assunto. O que são esses sinais e sintomas? Niltinho, Fátima, boa noite, sejam bem-vindos, obrigado a presença. Vai mandando aviãozinho aí para os amigos, que o assunto vale a pena. A gente poder ver os sinais e os sintomas que o corpo apresenta, que já são sinais de atenção para a nossa saúde, é fundamental para que a gente possa se antecipar com algumas ações importantes na proteção da saúde. Então, o que são esses sinais e sintomas? Como é que eles atuam no nosso corpo? Como é que eu poderia ver isso? Será que é normal isso? Eu sentir isso é normal? Então, é um mecanismo tão um tanto quanto simples, mas a gente desconhece a causa desses sinais e desses sintomas. Então, inicialmente, o nome da ciência que estuda isso chama semiologia. Semiologia. Então, estuda sinais e sintomas que o corpo apresenta. Se eu não estou falando bobagem, é isso, semiologia. E como eu disse, fazer uma análise detalhada, vasculhando os sinais e sintomas que o corpo apresenta, para o profissional da saúde, é um questionário longo, né? São muitas as perguntas, mas eu digo que para quem realmente quer cuidar-se, para quem realmente se ama, acho que não teria problema. Pelo contrário, né? Seria um jeito de entender como é que seu corpo está se comportando. Então, responder essas perguntas todas valeria muito a pena. E até o final aqui da live, a gente vai estar comentando vários pontos que, porventura, vocês já percebam no corpo e não estão associando com esse quadro que a gente chama de inflamação subclínica ou inflamação crônica de baixo grau. É um nome esquisito, né? Inflamação subclínica ou crônica de baixo grau, e por vezes são poucas as pessoas que usam esse nome. Então, quando a gente percebe esses sinais e esses sintomas, que são corriqueiros, por vezes a gente vai remediar a solução desse problema. E por que essa não é a melhor estratégia? Porque remediar significa como se eu estivesse colocando um pano sobre uma brasa. Então eu deixo de sentir o calor externo daquela brasa por um período. E pode ser que você até abafe aquilo a ponto de apagar o fogo. Mas a pergunta é, por que acendeu esse fogo? Por que essa inflamação surgiu? Por que essa alteração, a gente vai falar, essa alteração de sistema apareceu? Então, o nosso corpo, ele manda para a gente diversos sinais. E esses sinais, por vezes, aparecem de diversas formas. Então, vou dar alguns exemplos aqui e a gente vai, ao longo da live, discutindo aqui com vocês, se vocês sentem ou não alguma coisa, vocês vão comentando. Eu sinto sim, já senti, enfim. Vocês fiquem à vontade para fazer os comentários e até perguntas para a gente fazer uma interação um pouco maior aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma forma muito simples, dores de cabeça. Dores de cabeça. O que é uma dor de cabeça? Qual é o fundo
que possa trazer o motivo de uma dor de cabeça? Por vezes tem diversos mecanismos que podem estar surgindo a dor de cabeça. Mas eu já antecipo, a dor de cabeça pode ser um dos sinais ou um sintoma que você apresenta caracterizado por uma inflamação crônica de baixo grau, uma inflamação subclínica. E por que isso é importante? Porque se realmente está apoiado nisso, a causa dessa dor de cabeça não é necessariamente algo da cabeça, é algo que é mais sistêmico. Só está aparecendo ali a ponta do iceberg. O problema em si está sendo notificado ali na cabeça. Mas de forma geral, o problema é sistêmico. Ele vai aparecer, ele vai dar o sinal ou o sintoma em algum lugar específico. Isso é muito interessante. Então, um outro exemplo é aftas na boca, né? Então, já estou trazendo o segundo exemplo, dor de cabeça, e depois eu vou falar da afta. Então, a afta, por exemplo, né? Feridas dentro da boca, gengivite, isso também pode ser um sinal ou um sintoma de uma inflamação subclínica ou de uma inflamação crônica de baixo grau. Outro sinal, outro sintoma importante, coriza no nariz frequente, né? Sinusite, quadros de rinite, coceira, espirra muito, tosse muito, olho que coça muito, olho que lacrimeja muito, coceira no ouvido, porventura até dor no ouvido, secreção do ouvido. Por vezes, isso também é um quadro sistêmico, não necessariamente é uma situação local. Ali só é o lugar que deu, porventura, vazão a um problema que está mais interiorizado, um problema mais interno. E essa análise, oi Mariluz, boa noite. Essa análise de entender que alguns sinais e sintomas, por vezes, ela é sistêmica, ou seja, é o corpo inteiro que está em desequilíbrio, aquele lugar que está aparecendo aquele sinal e aquele sintoma, só é, como eu disse, a ponta do iceberg. Então, de fato, em compreender o que altera no meu organismo de forma sistêmica, quais são os comportamentos que altera de forma sistêmica, ou seja, que mexe com tudo ao mesmo tempo, é fundamental para que você consiga resolver o problema. Então, só dando sequência aqui para vocês entenderem algumas, né? Na parte emocional, por vezes você tem uma alteração brusca de humor, aumento de ansiedade, aumento do medo. Eu estou com uma lista aqui, tá, galera? Ó, gigante. Eu estou com uma lista enorme aqui de coisas que se correlacionam com esses sinais e sintomas. Estou falando alguns aqui, mas quase 80 itens que são caracterizados para mostrar para a gente que o nosso corpo está inflamado. E essa inflamação é algo grave, porque ela, sustentada a longo prazo, vai aparecer os problemas maiores, né? Como eu já disse em outras lives. Então, à medida que você tem um sinal e um sintoma e prontamente você resolve, você não evolui para doença de fato. Você neutralizou aquele problema que apareceu, aquela gravidade pequena, e não deixou aquilo tornar uma doença mais grave que tenha que fazer um tratamento mais longo, um tratamento com mais medicação, com mais intervenções. Então, os sinais e sintomas são fundamentais para você compreender que existe algo errado. E a frase que eu adoro falar é: queira ver que tem algo errado. Queira ver que está errado. Queira ver que esse sinal e esse sintoma já está te mostrando algo errado. E aí você consegue resolver. Então, mais algumas coisas aqui, ó. Inchaço e vermelhidão nos olhos, às vezes visão borrada, turva, é óbvio, né? Desconsidere se você é míope ou que você tem algum problema de vista já instalado. Mas, por vezes, a visão borrada, a visão turva. Na parte mental, a memória está dificultada, está com confusão, está compreendendo mal as coisas. Até na hora de falar, você não está coordenando bem as palavras. Até na hora de falar, você enrola para conseguir construir um raciocínio como um todo. Em relação à parte pulmonar, então, crises respiratórias como asma, bronquite, congestão no peito. Então, são sinais, são sintomas que o corpo pode apresentar e a gente acha que, meu Deus, que azar, estou com essa doença. Calma, só é um sinal e um sintoma.
Por vezes não é a doença de fato instalada, basta você fazer alguns ajustes que tudo pode melhorar. Aí vocês vão me perguntar assim, nossa Vlad, quanta coisa, né, que eu preciso prestar atenção. Cara, é o seu corpo, precisa prestar atenção, afinal de contas é a sua morada, é a sua casa, você tem que cuidar dela, não é? Se você tiver na sua casa material mesmo, na sua casa, uma goteira, e essa goteira começar a te incomodar, você não vai querer resolver? Pois é, aquela goteira não vai derrubar a sua casa, mas ela te incomoda. E pode, se você não cuidar dela, não resolver o problema, se tornar um problema ainda maior. Então tem que resolver. O nosso corpo é igual. Eu tenho que querer cuidar dele. E se ele te apresenta uma goteira, te apresenta alguma alteração, algum sinal, algum sintoma que fuja à normalidade real, eu preciso cuidar, tá bom? E neste entendimento de cuidar, volta sempre no mesmo lugar. O que é que causa, o que é que pode causar esses problemas todos, tá bom? Aí, junto dessa avaliação de sinais e sintomas, eu tenho uma outra avaliação que chama avaliação telomérica. Nossa, Vlad, que nome difícil, telomérica, ou avaliação do telômero. O que é isso? A nossa constituição biológica, né, nosso funcionamento do nosso corpo, nossa máquina biológica, ela tem na sua estrutura mais fundamental dela, a estrutura que fundamenta ela, a nossa parte genética, não é? E nessa parte genética, a gente tem uma estrutura que protege essa nossa parte genética. Então imagina que tem uma capa protetora dessa nossa estrutura genética. Então imagina que tem algo que protege aquele, a gente chama material genético. E à medida que os anos vão passando, e à medida que eu me exponho a situações que desequilibrem mais a minha condição biológica, essa capa que protege o nosso material genético vai se desgastando. Então o telômero, que é essa proteção genética, vai se desgastando, vai ficando cada vez menor. E, por vezes, começa a aumentar a quantidade de alterações, eu vou colocar genéticas no nosso corpo, com desfunções. Ao invés de produzir substâncias que são ok, começam a produzir as substâncias um pouco equivocadas, erradas, que não exercem, de fato, a ótima função que deveria exercer. Por que eu estou contando essa história da avaliação do telômero? Não precisa guardar nomes, tá bom? Mas entenda, por que eu estou falando dessa avaliação, dessa estrutura que protege o nosso material genético? Por que é importante falar isso? Porque existem coisas que vão danificando isso. Então, se eu compreendo quais são os agentes, quais são as substâncias ou as situações que comprometem, que agridem essa estrutura que protege nosso material genético, eu vou evitá-lo, ok? Então, algumas coisas que, por exemplo, implicam em alterar esse nosso material genético ou comprometer o material genético, porque vai desgastando a nossa camada protetora, né? Nossa barreira protetora, que é o telômero. Então, o estresse, por exemplo. O estresse é um dos mais fundamentais fatores de desequilíbrio dessa estrutura, dessa maquinaria toda. Aí o estresse, quando olhando lá para os pilares do mapa, ele vai estar muito alocado no pilar do pensamento e no pilar da alegria, o gerenciamento do estresse. Então, quando o estresse mal gerenciado, não vivamos a possibilidade de não ter estresse, isso não existe. A gente está constantemente sobre uma situação de estresse, mesmo porque estar sob o estresse é estar sobre um estado de alerta, para que a gente se mantenha vivo, um estado de atenção permanente. Como eu interpreto a situação que me deixa em estado de atenção é o gerenciamento do estresse. Então, eu preciso gerenciar o estresse, tá bom? Então, o estresse é um dos elementos que comprometem o nosso material genético, que, porventura, vai causar alterações de funcionamento, que, porventura, vai, então, aparecer um sinal ou um sintoma no meu corpo. É este o caminho que leva a gente a apresentar sinais e sintomas de desequilíbrio no nosso corpo.
Então é fundamental que a gente compreenda que o estresse é um dos mais importantes fatores para isso, tá bom? Segundo fator, olha que interessante, hein? Apoio social. À medida que o indivíduo precisa ter uma gestão do estresse, junto dessa gestão do estresse, é fundamental que nós tenhamos apoio social. E aí, ontem, coincidentemente, estava lendo uma pesquisa dizendo que, por volta dos anos 2000, um público que foi investigado, né? Eu queria falar boa noite aí para Carol, nossa super nutri. Obrigado, Carol, por estar aqui com a gente. Ela que cuida dos mentorados do Método Mapas. Professora Samantha, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Vamos lá. Eu li uma pesquisa ontem falando sobre esse lance do apoio social, quanto isso é importante para a nossa saúde mental. Lembra que saúde mental tem a ver com cognitivo e tem a ver com emoções, tá bom? Não se restringe a uma única análise. Então, nos anos 2000, um americano, né, um norte-americano, que é onde foi realizada essa pesquisa, foi publicado esse documento, tinha em média 5 pessoas íntimas para compartilhar situações que pudesse, então, ele gerenciar o estresse e tomar decisões ao longo da vida de forma mais inteligente, de forma mais tranquila, em média 5, tá bom? Na década de 90 não, nos anos 2010 mais ou menos, uma década à frente, então nos anos 2000 por volta de 5, uma década à frente, por volta de 2010, um americano tem em média 3 pessoas para compartilhar situações íntimas. Então isso chama apoio social. Agora, 2020, processo pandêmico, estreitou mais ainda. E hoje tem 40% da população mundial que não compartilha nada com ninguém. Não tem com quem compartilhar circunstâncias na qual ele possa trocar ideia, discutir coisas, ou seja, falta apoio social para as pessoas. E a falta do apoio social, porventura, leva a um desgaste mental tremendo. E hoje o impacto disso na saúde é gigantesco. Ou seja, ter o apoio social é algo fundamental. Então, para quem está aqui assistindo a live, tenha este cuidado, tá bom? O mais importante fator do Blue Zones, de novo vou falar do Blue Zones, das zonas azuis do planeta, onde a galera vive mais de 100 anos e vive bem. O primeiro pilar diz respeito à comunidade. Por que comunidade? Porque eles têm um motivo maior quando tudo não se encerra apenas nele. As coisas não se encerram nele, as coisas passam por ele, mas as coisas é dele para com a família, dele para com a comunidade religiosa, dele para com a comunidade como um todo, dele, é incrível. Então, apoio social, tá bom? Então, 2 pilares fundamentais, gerenciamento de estresse e apoio social. Terceiro pilar que compromete nosso material, que protege o nosso DNA, onde tudo começa no nosso corpo, diz respeito ao nosso próprio estado de humor. Então, o nosso estado de humor diz muito sobre como a gente está trabalhando as nossas emoções ao longo do dia. Então, percebe que estão ligados esses 3 pilares, gerenciamento de estresse, apoio social e nosso estado de humor? Percebe? Uma coisa conecta a outra, e esses 3 fatores são os 3 fatores fundamentais de característica mental para que a gente possa proteger, então, o nosso arcabouço genético, né? O nosso telômero que protege. De novo, não precisa guardar nomes, tá? Não precisa guardar nomes, mas lembre que o nosso material genético tem que estar protegido, e uma das estruturas que o protege chama telômero, não precisa guardar nome. E quando eu estou em condições de desequilíbrio biológico, neste caso eu dei 3 exemplos: gerenciamento de estresse, a falta de apoio social e estado de humor, eu comprometo esse material genético, tá bom? O óbvio, né? O 4º item aqui que protege nosso material genético ou protege o nosso telômero é a atividade física. Não tinha como tirar esse, né? Fundamental a atividade física para proteger a gente de tudo isso. Então, não se discute mais a importância do exercício. De novo, vou usar o termo em devida medida.
tá bom? Os exageros, né? A ausência por completo de exercício ou muito a pouca atividade física. Ou do outro lado, o exagero, os excessos de atividade física, esses dois lugares comprometem a nossa saúde e nossa integridade, tá bom? Quinto item, não menos importante que os anteriores, o sono. Sono, fundamental. Eu não vou mais nem falar, eu tenho diversas lives aqui falando só do sono. Então, a importância do sono como fator protetivo do nosso material genético, do nosso telômero, que é quem protege o nosso material genético. Se protege o material genético, eu manifesto menos problemas de saúde, eu manifesto menos quadro inflamatório de alterações de funções, beleza? Produzo menos substâncias tóxicas para o meu corpo quando eu durmo bem. Tá bom? Então é fundamental eu compreender que as coisas estão todas conectadas. Aí você fala, nossa, Vlad, o mapa se preocupou com tudo isso? Pois é, a gente teve todo esse cuidado. Sexto item, qual que deveria ser o sexto item aqui de cuidado com a nossa proteção dos telômeros? É óbvio que é a nutrição. Então, não se enganem, não se enganem. A nossa alimentação é fundamental. A nossa alimentação nutritiva, a nossa alimentação natural, a nossa alimentação organizada, combinada na hora certa, na quantidade certa, com as combinações certas, em devida medida de acordo com as suas características, menino, menina, idade, necessidades complementares, seja de saúde ou seja de performance física. Não dá para fazer todo esse cuidado nutricional sozinho. Não se engane. Essa caminhada da nutrição não queira fazer sozinho, é bobagem. Contrata um profissional, óbvio, né? Um profissional competente, que tem essa linha de raciocínio, que tem esse cuidado, essa linha mestre. Não é à toa que a Carol, que está aqui com a gente, e a própria Marcela, são duas pessoas incríveis que nós encontramos ao longo da vida, graças a Deus, pessoas que têm a mesma linha de raciocínio. Não se cuida da saúde olhando só para um pilar, e não se cuida da saúde não se aprofundando naquilo que você escolheu fazer, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Um outro cuidado fundamental para que a gente proteja nosso organismo é exposição a agentes tóxicos. Exposição a agentes tóxicos. O que é isso, Vlad? Por exemplo, quando você vai... Vou dar o exemplo da comida. Quando você vai comer algo e porventura isto veio numa embalagem plástica. As embalagens plásticas, algumas já são protegidas dessas substâncias que são tóxicas. Por exemplo, bisfenol A, que é uma das substâncias tóxicas que tem no plástico. Então, quando você vai comer algo que está numa embalagem plástica e nesta embalagem plástica não está livre dessa substância, naquele momento você está se intoxicando. Ai, Vlad, que exagero. Pois é. Pois é. E aí tem um fator mais comprometedor. Quando você coloca embalagens plásticas na temperatura, no aquecimento, piora o quadro, aumenta a liberação de substâncias tóxicas do próprio plástico. Então, sabe quando você pega uma vasilhinha de plástico e vai esquentar comida lá no micro-ondas? Meu Deus do céu. É tanta ação tóxica acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, as ondas do micro-ondas, que são... elas vão alterar as características do que você está esquentando ali, tá bom? Eles não só esquentam, eles alteram ali as características. Afinal de contas, é uma onda de calor vinda por um mecanismo elétrico. E tudo que vem por um mecanismo elétrico, quando mantido ali, ele leva a combustão, leva a queimar. Ou seja, esse tipo de aquecer é extremamente comprometedor. E aí, alimentos aquecidos no micro-ondas, embalagens plásticas, cuidado. Você realmente está se intoxicando, tá bom? Óbvio, né? Outras circunstâncias que podem nos intoxicar. Por exemplo, e infelizmente, a quantidade de agrotóxico que a gente tem.
em alguns dos alimentos que a gente ingere, mesmo que pareça natural, saudável, mas tem muito agente de agrotóxico, né? Aí tem os adubos, aí tem os fertilizantes, são classes de substâncias que vão sendo colocadas nos alimentos que a gente come, a gente tem que tomar muito cuidado. Ai, não vai acontecer comigo. Não, está acontecendo, não é que não vai, está acontecendo, a gente sofre com isso. E à medida então que eu tenho uma somatória desses fatores, eu tenho uma inflamação subclínica, uma inflamação crônica de baixo grau cada vez maior. Então, por que a live de hoje é falar dos sinais e sintomas de inflamação? Se você está constantemente com esses sinais e sintomas, de novo, náusea, vômito, diarreia, constipação, estufamento, arroto, gases, queimação, azia, dor de estômago, nariz escorrendo, rinite, sinusite, olho lacrimejando, olho inchado, olho vermelho, ouvido, dor de garganta, dor de cabeça, dor nas articulações, dor pelo corpo, cansaço, desânimo. Eu estou falando alguns, tá? Mas a lista é enorme. São pequenos sinais e sintomas que seu corpo apresenta. Se você monitora esses sinais e sintomas e alguma coisa apareceu, faça uma análise voltando dias para trás. Fala, nossa, realmente, hein, comi um negócio a mais ali. Nossa, realmente faz 4, 5 dias que eu não faço atividade física. Oi, Fátima, boa noite. Obrigado por estar aqui, Fátima. Então, analisa se um sinal ou um sintoma desse aparecer, é porque dias atrás você cometeu algum erro. E esse erro está te comprometendo a saúde. Olha que interessante. Então, é fundamental que você compreenda com clareza quais são os sinais e sintomas que seu corpo pode apresentar, que por vezes está te mostrando algum erro que você cometeu dias atrás. Erro em quais condições? Cara, vamos olhar para os 5 pilares do mapas. Movimento, alimento, pensamento, alegria e sono. Movimento, você está se exercitando corretamente? Tem que se exercitar pelo menos 30 minutos por dia. Quem não está fazendo nada, começa com 10, tá bom? 10 minutos de caminhada tá mais que bom. E aí, à medida que você estiver confortável, vai aumentando. Alimento, cara, como é que está a sua alimentação? O que você está comendo? Que hora que você está comendo? Você quer ver os alimentos mais inflamatórios que existem? Açúcar, farinha, os refinados, né? Os processados e ultraprocessados. E a gente acha que está se alimentando, né? Ah, eu estou comendo aqui um macarrão, estou comendo aqui um pão, estou comendo isso, estou comendo... Cara, cuidado com o que você está comendo. Se não é um alimento natural que Deus fez... O homem mudou de algum jeito? Mudou. Ah, estou tomando um suco de frutas natural. Meu irmão, tá numa embalagem? Não é natural. É natural quando vem da planta. Primeiro que Deus não fez suco. Deus fez a fruta. Suco ele não fez. Tá bom? Vou repetir, hein? Tem algum pé de suco de laranja ou tem o pé da laranja? Entenda a diferença, tá bom? Olha que interessante a Conceição falou aí, né? Os abusos que a conta vem alta, é exatamente isso. E Conceição, esse seu comentário vai ao encontro daquela história. A gente está acelerando chegar no problema. A gente está acelerando ter as doenças. Porque quando um sinal e um sintoma aparece e eu não providencio o cuidado do porquê eu cheguei ali, naturalmente o problema vai evoluir. E vai evoluir para umas situações mais críticas, mais graves, tá bom? Então vamos voltar à história do suco de frutas. Ai, meu Deus do céu. Deus não fez suco de fruta, Deus fez a fruta. Então coma a fruta. Mas o suco de fruta já é algo que o homem fez. Se esse suco de fruta está numa embalagem, rapaz, aí lascou-se. Se a embalagem então for de plástico, vixe Maria, lascou-se mais ainda. Então cuidado com o que você está ingerindo, tá bom? Então açúcar refinado. O leite, é óbvio que não é para todo mundo, mas para a grande maioria, o leite é um agente inflamatório. A vaca não toma leite pro resto da vida, nenhum mamífero toma leite pro resto da vida, é só analisar isso. Somos mamíferos e a importância do cálcio do leite, meu irmão. Não, tem cálcio num monte de lugar, não é só no leite não. Cuidado, e olha que ainda a absorção do cálcio que vem do leite já é questionável. Tá bom? Cuidado com essas mazelas de informação que a gente tem por aí para vender leite. Presta atenção. A indústria do alimento não vai contar uma história contra ela mesma. A indústria do alimento é ultra
trilhardária só no segmento leite. Para analisar quantos produtos tem leite. E aí, imagina alguém falar mal do leite. Ninguém vai falar mal do leite na devida medida. Ninguém vai ter coragem. E quem tiver coragem, não vão alcançar muita repercussão, não. É isso mesmo, Conceição, leite de caixinha é a maravilha, tá bom? Então, cuidado, cuidado. Por isso, procura um profissional competente, profissional que estuda, para falar sobre a sua alimentação. Então, de novo, cuidando dos 5 pilares do Mapas, movimento, o que você está fazendo de atividade física, quanto que você está fazendo, isso já te ajuda muito. Escreve aí pra gente, quantos minutos de exercício você faz por dia? Escreve quem está na live aí. A gente tem meia dúzia, mas esses meia dúzia são fiéis. Escreve para mim, quantos minutos de exercício você faz por dia? Em média, tá bom? Tem dia que eu faço 30, tem dia que eu faço 1 hora. Escreve pra gente aí, beleza? Na alimentação, qual é a bobagem que você não consegue se livrar? Seja honesto, escreve aí. Ontem eu comi um docinho aqui em casa, já acordei com uma afta na ponta da língua. Olha que loucura, hein? Tô com uma afta na ponta da língua. Conceição, parabéns. 1 hora de caminhada todo dia, uau! Que maravilha. Ontem eu comi um doce, aquele raleu, né? Um doce árabe. Só que eu dei uma exagerada. Acordei com uma afta na ponta da língua. Fátima, 50 minutos, 3 vezes por semana, já alcança a exigência ótima, que são 150 minutos por semana. Rodrigo Freire, meia hora todos os dias, parabéns, excelente. É isso aí. Fundamental, 30 minutos, né, Rodrigo? Afinal de contas, são 2% do meu dia. Se você não tem dentro de 24 horas 2% para entregar na atividade física, no exercício físico, começa a se questionar se a sua vida está valendo a pena, porque você não está cuidando nem disso, né? Tem que cuidar. Então, olha, vamos lá. Movimento, pelo menos 30 minutos todo dia, ou como a Fátima faz, 3 vezes por semana de 50 minutos. A Conceição já está num nível de performance, 1 hora todo dia. Alimentação correta, cuidado com açúcar, cuidado com leite, cuidado com refinados, cuidado com processados e ultraprocessados, tá bom? Procure alimentos mais naturais, beleza? No pilar do pensamento, como foi dito, gerenciamento de estresse, controle do seu humor, bons relacionamentos, que já entra no pilar da alegria, para falar daquele apoio social. Preserve meia dúzia de amigos, você não precisa ter 50 amigos, não. Eu tenho uma galera seguindo a gente aí no Instagram, eu falo, cara, não conheço, eu não tenho intimidade nem com 5 da galera que me segue. Não, tenho sim, eu tô brincando, tenho intimidade com mais do que 5. Mas, cara, não chega a 50. E tem 2.000 pessoas que estão acompanhando a gente. Cara, obrigado, galera. Quero realmente, de fato, poder estar cada vez mais próximos de todo mundo. Mas olha que interessante, você que está aqui ouvindo, cara, preserve. O número ótimo é de 3 a 5 pessoas confidentes. Pessoas, óbvio, íntegras, pessoas que tenham moral e valores similares ao seu, para que você possa compartilhar coisas e, porventura, pedir um conselho. Não quer dizer que você vai fazer o que o cara falar, mas você vai, pelo menos, ter condições de aliviar a sua mente tendo outro ponto de vista. Então, relacionamento é fundamental para que a gente possa ter mais saúde e diminuir essas alterações hormonais que causam diversos danos na nossa saúde. E no último pilar, é óbvio, o sono. Não preciso nem falar quão importante é que a gente durma cedo e que a gente acorde cedo, que a gente tenha regularidade no horário, que a gente evite equipamentos eletrônicos na última hora, que a gente evite alimentos mais pesados depois das 8 da noite, que a gente evite cafeína após as 16 horas, após as 15 horas. Então é fundamental que a gente consiga organizar tudo isso. Olha o que a Conceição escreveu pra gente aí, ó. Festas de final de ano mais férias, igual. Afta, refluxo e dor de cabeça. Olha, de imediato, né? O corpo reage. É de imediato. O corpo não é besta, aquilo é agressivo, aquilo altera funcionamento. É isso mesmo, Conceição. Por vezes, na semana após essas festas, é sugerido um período de desintoxicação, né? Tirar todos os alimentos pesados, embalados, carne vermelha, para você poder limpar o organismo. Beleza? Galera, vamos lá. Entendido que os sinais e os sintomas que o corpo apresenta é uma oportunidade para se cuidar. É uma oportunidade. Não veja isso como um grande problema.
Não veja isso como um grande problema. Então, queira ver esses sinais e sintomas que seu corpo apresenta. Queira ver. Nós estamos disponibilizando para vocês aqui esse questionário de avaliação inflamatória subclínica. A gente está disponibilizando para vocês de graça. E ali vai mostrar para a gente uma pontuação. Essa pontuação mostra a gravidade que você está com relação a esse quadro inflamatório. É óbvio, pessoal, que um questionário não retrata detalhadamente como você está internamente, mas mostra para você, já diminui a sua miopia ou a sua cegueira com relação à sua saúde. Queira ver. Então, se você quiser ver, lá no nosso direct, aqui do Método Mapas, lá no direct, tá? Onde deixa mensagem pra gente, escreve lá, questionário. Quem é amigo, que tá aqui, amigo, escreve só para ter experiência e ajudar a gente também a fortalecer a nossa experiência com relação ao que o Método Mapas está construindo aqui no Instagram e logo em breve vai estar entregando para mais pessoas. Escreve lá, questionário. A hora que você escrever questionário, vocês vão receber por mensagens automáticas. E se vocês não conseguirem, eu e o próprio Rodrigo, a gente entra na jogada e ajuda vocês. Mas vocês vão receber por uma mensagem automática esse questionário de avaliação inflamatória subclínica. Esse questionário vai permitir você ver diversos pontos que podem estar mostrando para você que tem algo errado. E a hora que você falar, nossa, tem tanta coisa assim em desequilíbrio no meu organismo, se isto acontecer, o que tá te mostrando, amigão? Tá mais do que na hora de se cuidar, porque você tá acelerando para ter problemas graves. Você está acelerando para ter problemas graves. Então, se os números que aparecerem nesse questionário inflamatório for um número alto, significa que você está com muita inflamação, tá bom? Só para eu deixar um parêntese, para a gente avaliar de fato essa inflamação subclínica, tem alguns marcadores químicos, tá bom? Que é numa coleta de sangue que você consegue medir esses marcadores químicos, substâncias químicas. Tem uns nomes, eu não vou falar. Tem um exame que avalia isso, mas sem este exame, você não vai realizar esse exame, pelo menos responda o questionário, tá bom? A Conceição escreveu aqui, esse questionário é orientador, fundamental para se enxergar. Obrigado, Conceição, é isso mesmo. A Conceição passou pelo Método Mapas, ela respondeu esse questionário inflamatório 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Se não foi 5, foram 6 vezes. Para a gente acompanhar ao longo da mentoria do Método Mapas, todos os cuidados que a gente vai orientando o nosso mentorado a ter, esses cuidados vão transformando o nosso corpo rapidamente. E esse quadro inflamatório tende a diminuir muito rápido. Ou seja, menos inflamação, mais vida você tem. Eu vou repetir a frase, hein? Menos inflamação, mais vida. A escolha agora é sua. Não tem o que eu fazer por você. Além de ofertar o questionário para que você possa ver os problemas que porventura estão aparecendo, não tem mais nada que eu possa fazer. Agora a escolha é sua. Então, quanto menor o quadro inflamatório, mais vida você tem. É simples assim. Porque se esse quadro inflamatório está muito alto, tem muitos sinais e sintomas mostrando para mim diversos problemas, significa, de novo, você está acelerando para uma doença grave. Ai, Vlad, meu Deus. É verdade, a escolha foi sua, a história do livre-arbítrio. Você escolheu comer mal, você escolheu não fazer exercício, você escolheu não cuidar do sono, você escolheu. Não, eu não escolhi. Não, você escolheu. Você é o único responsável por tudo que está acontecendo com você. Não, foi a genética. Não vamos nem entrar nessa discussão que ela é longa, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer a audiência de vocês. Vou pedir de novo. Manda para os amigos a live, manda para as pessoas que vocês amam, né? Pede para eles preencherem lá. A gente colocou 2 postagens aí, uma ontem e uma hoje, falando um pouquinho sobre esse questionário e falando para a pessoa, clica aqui, escreve. Então coloca lá no nosso direct questionário
E aí vai abrir esse questionário para você. No final do questionário vai ter uma pontuação. Abaixo dessa pontuação, a hora que você corre o resultado para cima, você vai ver ali que tem uma tabela dizendo, olha, essa sua pontuação corresponde a esse nível de inflamação. E aí, se você clicar ao lado do nível de inflamação que você tiver, clica ali, ver vídeo, vai aparecer o Vlad falando algo para você a respeito de como você está com a sua inflamação. Tá bom? Mais uma vez, grande beijo para vocês, forte abraço, obrigado pela audiência. Manda aviãozinho para todo mundo. Valeu, valeu, até a próxima. Tchau, tchau, valeu pessoal, valeu, obrigado, valeu.